Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 5, a parábola do mal rico. Então, o pessoal que está acompanhando pela internet é lá no canal Transmutação Renato. Aí tem os evangelhos que a gente vai colocando e esse aqui vai ao ar mais tarde. E nesse evangelho, ele começa com um trecho de Lucas. Quando ele fala aqui de utilidade providencial da fortuna, as provas da riqueza e da miséria, fala da parábola do mal rico, traz novamente aquela história do rico e que tinha o pobre cheio de feridas que estava à mesa, né, aos pés da mesa, na porta, querendo receber alguma migalha que nunca recebeu, e quando morreu, o rico, na leitura aqui, teria ido para um lugar muito difícil e o pobre teria ido para um lugar muito bom, e aí os papéis se invertem. Foi até o que nós comentamos no evangelho passado. Mas quando vem um comentário dos Espíritos, ele vem falar sobre utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Aí vem colocando que aquelas pessoas que conseguem o sucesso material, às vezes quando vem de uma condição mais inferior, tendem a se tornar arrogantes. E aí ele, dentro da nossa leitura, a gente deu uma parada. Vai continuar explicando. Mas eu me lembro do que eu estava ouvindo aqui na oração, na prece da Ana, e ela falava, com uma prece interessante, mais longa, mas na minha mente, eu lembrei no tempo que eu gostava muito de ir à missa. Teve uma fase da minha vida que eu ia para a missa todo dia, e eu lembro que há aquela ritualística que eu respeito muito, mas chegou uma época em que a ritualística estava funcionando lá na igreja. Eu estava lá, mas a minha mente estava conversando diretamente com Deus, na minha forma de o compreender naquela época, né? Eu ficava num diálogo ali aberto. É como se tudo que estivesse tocando fora fosse uma música. Eu escutava só o som e eu estava conversando com Deus. E hoje, quando a Ana estava fazendo a prece, só vinha à minha cabeça uma reflexão: Senhor, meu Deus, eu te amo mais do que a mim mesmo. Senhor, eu te amo mais do que ao meu trabalho. Senhor, eu te amo mais do que os meus bens. Porque na verdade, nada material e ou espiritual, dentro das minhas limitações de compreensão, nada me pertence. Toda glória que vem na minha vida, eu sei que é pela intercessão do Senhor. Eu, sem Deus, não sou nada. Há alguns anos, mais especificamente por volta de 2013, eu
recebi de presente um livro chamado Limite Zero. Tem uma técnica muito conhecida chamada lá no Havaí de Ho'oponopono, e que a pessoa faz uma prece, primeiro compreendendo que nada acontece por acaso, que onde você está, o que você vê, é porque você precisa aprender e ou ajudar o que está acontecendo. Às vezes, é você ir passando e ver uma cena de violência, que você não para ir ajudar, mas você olha, lembra e diz: se apareceu para mim é porque Deus quer me mostrar alguma coisa. E a primeira coisa que eu posso fazer é orar. Não passo fazendo o que eu não vejo, mas eu oro. E a oração tem muito poder. Tanto que lá na história do Limite Zero, o Dr. Helen, ele estava num hospital psiquiátrico, num departamento em que havia os casos que a medicina, a psiquiatria entendia que não tinha jeito. E como vários outros médicos e terapeutas tinham passado por lá e não dava resultado, quando o Dr. Helen chega, ele começa a utilizar essa técnica chamada Ho'oponopono. Ele pega os prontuários, coloca os prontuários de frente à mesa dele, e todo dia ele passa um tempo no início das atividades, olhando para aqueles prontuários e dizendo, pensando em cada pessoa, em cada caso que era dito como sem jeito. E ele diz: sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. É um mantra. E ele começou a perceber que casos que até então eram insolúveis começaram a melhorar. E virou notícia. E vários estudiosos começaram a ir para lá olhar, para querer saber o que é que ele fez. E o Dr. Helen diz: nada, fiz o convencional, mas o que há de diferente? Eu comecei a aplicar o Ho'oponopono. Que é isso, Dr. Helen? Eu oro em cima desses prontuários, eu mentalizo cada uma dessas pessoas de casos insolúveis e digo para mim: sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Entendendo que ele diz eu te amo, esse eu te amo, se eu entendi corretamente, é ao Criador. Que se aquilo ali aparecia para ele, que era uma coisa que humanamente, tecnicamente, materialmente, era impossível para a medicina, se ele estava lá, tinha um motivo. Então, ao invés dele continuar lutando com os pacientes insolúveis, com as técnicas, limitações e conhecimentos dos homens, o Dr. Helen passou a aplicar uma técnica transcendental, quer dizer, transcende a natureza do homem, a humildemente dizer para o Criador que ele ama a Deus, a dizer para o Criador que ele se arrepende de qualquer coisa que ele tenha feito, mesmo que ele não saiba o que ele fez, mas que aquelas pessoas só podem ter alguma ligação com ele, porque senão ele não estaria ali. Um mundo de praticamente 7 bilhões de habitantes, um país com milhões de pessoas, vários lugares para ele ir, e ele caiu ali. Se não existe acaso, é porque Deus
tem uma missão para ele ali. E se todo mundo que faz a mesma coisa chega ao mesmo resultado, e esse resultado não dar certo, é um círculo insano continuar fazendo a mesma coisa e querer um resultado diferente. Ele entende, eu tenho que buscar fazer diferente se eu quiser um resultado diferente. Se todos os melhores passaram por aqui, usando tudo de melhor que o plano material tem para dar, e não deu certo, por que que eu, porque recebi o estudo que esse outro povo que veio antes? Por que que eu, fazendo a mesma coisa, vou chegar a um resultado diferente? Eu vou ser mais um. Então, ciência, às vezes, é cheia de preconceito, porque só se apega no material. Ele disse, eu não vou abrir mão da minha formação, mas eu vou começar de coração, entendendo que não existe acaso na vida, que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de qualquer pessoa. E aí eu já estou dando a minha extensão ao limite zero. Já são misturas entre o texto e a minha interpretação. E aí ele começa a se entender como parte do problema. Era um lugar de loucos, incuráveis. E ele chegou como fosse o dono da solução. O lugar ali era a função de quem soluciona. Os homens, com seus estudos, tentar aplicar na prática e dar certo, só que não dava. E ele começou logo nessa: Senhor, primeiro, eu não sou diferente desses que estão aí, porque eu tenho um elo de ligação muito forte, porque se eu não tivesse, o Senhor não tinha me colocado aqui. Se o Senhor me colocou, me ajuda. Já começou a diferença no tratamento aí, mano. Ele não chegou lá, não, porque eu sou o doutor, não, porque eu sou estudioso, não, porque eu sou o pós-doutor. Ele olhou que vários gigantes o precederam com esse tipo de conhecimento e não deu certo. Disse, mas também não vou ficar aqui sem fazer nada. A ideia era essa: tem um emprego aí que não tem jeito, fica sentado aí se fazendo que trabalha, e eles continuam do jeito que estão, e você recebe você e vai para casa. Não tem jeito mesmo. Mas ele não queria mais. Se eu não estou nesse mundo aqui por acaso, eu também não sou Deus, mas eu não posso ser indolente, indiferente. Se Deus me colocou no lugar, não adianta eu ficar dizendo que eu não tenho o que fazer. Eu tenho, por mais absurdo que seja, e eu vou começar fazendo o que ninguém fez. Eu vou orar por esse povo. E todo dia sentava e começava, prontuário na frente: sinto muito, por quê? Para um espírita, talvez você pense, poxa, se ele não é parente de nenhum deles, ele deve estar lembrando que existe uma reencarnação, e que ele está ligado àquelas pessoas por algum motivo. Nessa encarnação ele não lembra, mas talvez em outra ele tenha dado causa. Por isso que ele começa. Ele não começa dizendo, eles são os doentes, eu sou o sadio, eles são os doentes, eu sou o doutor. Ele começa dizendo, pensando, eu tenho alguma ligação com eles. Se eles estão doentes, porque provavelmente tem alguma coisa a purgar, tem alguma coisa a espiar, linguagem espírita. Eu também tenho. Então eu estou num lugar igual a eles. Eles devem ter feito alguma coisa nesse plano e em outro, que eles não sabem, mas
que deixou eles numa sinuca de bico, né, num beco sem saída, e eu estou num beco que na situação deles também não tem saída, porque me colocaram como médico, mas no caso que não tem solução, só para me ganhar o dinheiro e ocupar o lugar. Então ele disse, antes, provavelmente eles têm alguma coisa a aprender e por isso estão passando por esse problema da loucura incurável. E eu também devo ter alguma coisa a aprender, porque me colocaram como médico num canto para eu ficar apagado e não poder fazer nada. Então vamos começar por aí. O primeiro errado quem é? Sou eu. Olha, ele não passou a culpa para eles. Ele não colocou logo, eles são os doidos e eu sou o normal. Primeiro errado sou eu. Por que eu estou dizendo que eu interpreto que o Hal Lane disse isso? Porque ele começa dizendo o quê? Dizendo ao Criador o quê? Sinto muito. Me perdoe, Senhor. Como ele sabe que o Criador é imensamente justo, imensamente bom, imensamente sábio. É aquele pai que quando o filho pede uma pedra, não, pede um pão, ele não vai dar uma pedra. É aquele pai que quando o filho pede um peixe, ele não vai dar uma serpente. Ele só dá na medida do merecimento e para a pessoa aprender. Então, ele começa, pai, a culpa inicialmente não é deles. O jogo não é com eles, o jogo é comigo. Qual é a minha parte? Então, sinto muito. Me perdoe, pai. Como eu sei que o Senhor é grande, imenso, abundante, eu já sei que o Senhor vai me perdoar. E eu já estou logo dizendo depois, obrigado. E não quero deixar de dizer que eu te amo. E começa, sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. E, juntando isso, as técnicas tradicionais da salubridade, muitos começaram a ficar bons. E quando a gente lê o livro Limite Zero, ele começa com uma pergunta. Pense se as maiores e melhores coisas da sua vida, Marcos, foram realmente resultado da sua compreensão, da sua ação, da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Ele não responde não, ele pergunta, mas olha, o que esse livro tocou meu coração naquele 2013, que faz exatamente 10 anos, foi que quando ele tocou o meu coração com essa pergunta, Marcos, sabe o que foi que eu comecei a pensar? Querer responder logo. Mas antes de eu responder, tinha uma preliminar que dizia assim na minha cabeça: seja sincero, seja honesto. Você tem que ter honestidade absoluta com você. Você tem que ter honestidade absoluta com Deus. Não minta, não engane, não se engane. Dê o nome certo ao que acontece, porque senão eu ia chegar a respostas distorcidas. É como eu vi outro dia um sermão, que é uma saudação para o pastor, ele falando que a mulher chegou e disse assim: pastor, eu estou tendo um caso. Aí ele disse: espera aí, irmã, que era? Ela, não entendi. Ela disse: pastor, eu estou tendo um caso. Não entendi, irmã. Vou falar mais para ver se ele entende. Pastor, eu estou tendo um caso com o marido da minha melhor amiga. Ele disse: agora que eu não entendi, minha irmã. Aí, pastor, complicou. Vou dizer mais uma vez: estou tendo um caso com
o marido da minha melhor amiga. Ele disse: minha irmã, vamos dar o nome certo às coisas. Você está praticando um crime chamado adultério com uma pessoa, contra uma mulher que não é sua amiga. Como é que você está ficando? Que amiga é essa? Então o nome não é caso, o nome é adultério. E o nome não é amiga, ela não é sua amiga. Você não está sendo amiga dela. Aí a mulher... É isso. A gente tem que dar nome certo ao que sente. A gente tem que dar nome certo ao que faz. Não é ficar aceitando, ou negando, ou justificando. A gente tem que dar nome certo. Você está roubando? Você está roubando. Não é porque você está roubando. Não é porque eu ia... Está roubando. E é por isso que eu estou na história. Qual é a história lá que eu estou dizendo do limite zero? Ele diz: pergunte, faça uma análise para você. Ó, é a conversa sua com você e você com Deus. Seja, de novo, honesto com você e com Deus. Seja sincero. As melhores e maiores coisas que você conseguiu na sua vida até hoje foram só por causa do seu esforço? Quando eu estou falando do livro Limite Zero, né? Quando o Helen faz essa pergunta, uma coisa ficava gritando, uma campainha na minha cabeça, antes de eu responder, sabe? Renato, seja honesto. Renato, seja honesto. Comece a se lembrar primeiro quais foram essas grandes coisas, mas seja sincero. Porque vinha uma ideia assim, Marcos: é o seguinte, eu estudei, aí eu passei no vestibular, fui eu. Aí depois eu estava fazendo, fiz umas amizades, arranjei um emprego, fui eu. Aí depois eu consegui ser promovido no emprego, fui eu. Na verdade, até ali, é igual a história da mulher de caso e adultério. Sinceramente, eu enxergava as coisas dizendo que tudo que eu tinha a ver com as minhas escolhas, com o meu livre-arbítrio, com a minha resiliência, com a minha resistência, com a minha persistência, com a minha força. Sinceramente, eu comecei a ver que quando eu ia contar a minha história para mim mesmo, a minha história só tinha um herói: eu. Sabe, o cara fazia uma pergunta dessa e Deus foi tão maravilhoso comigo que ele primeiro disse: não se apresse, Renato, em responder, e não venha querer me enganar, dizer para mim que você acha que foi eu, quando você se convence, quando você briga com seu filho, que é você, porque você é você. Quanta gente não bate no peito, eu sou eu faço, sabe? E quem não bate e grita dentro de si, sou eu, esse carro é meu, eu consegui, foi meu esforço. Então aquela sineta tocou na minha cabeça, sabe? Ei, meu filho, eis um momento determinante na sua vida. Este livro está te mandando essa pergunta. Renato, vou perguntar de novo. Pensas honesta, sinceramente, para ti e para Deus. Ninguém vai ver, ninguém vai contar. Seja bem claro e bem sincero. As coisas maiores e mais importantes da sua vida aconteceram única e exclusivamente pela sua ação, Renato, ser humano Renato? De novo aquele negócio também. Aí eu queria responder, aí parava. Aí eu me lembrava da situação. Aí eu me lembrava, sabe do quê? Que quando eu fui estudar para esse negócio de vestibular, eu falava assim, eu fui, passei, né, assim. Mas eu me lembrei
que primeiro eu não pensava em estudar, eu pensava em fazer negócio. Só que os negócios não chegaram onde eu queria naquela época. Aí a saída foi também ter um segundo plano, que era estudar. Se fosse como eu queria, eu não tinha estudado. Olha como o Renato só quer contar uma história linear que é mentirosa. Deus operou na minha vida para eu não ir para lá do jeito que eu queria, não era aquela hora. Mas o Renato só queria ver a história que era linear, isso chama linearidade, que a gente quer uma continuidade, sabe? Aí o curso, eu pensei em vários cursos, né, para você escolher. A primeira história na minha cabeça era eu escolhi e passei isso daí. Mas a história verdadeira era que do lado disso eu não queria ter ido por aí. Não fui eu, alguma coisa me pediu. Ora, a gente não fica, por que o fulano foi, já prosperou e ficou bem ligeirinho e eu não? Não foi, entende? Eu fui para outro canto. Aí eu já disse, olha Renato, é melhor responder com perguntas. Eu digo, foi eu não. Foi, sim, não fui só eu. Claro, podia dizer aquela história, eu podia estar matando, estar roubando, mas estou aqui. Não é, entendeu? Não foi. Aí vai escolher o curso superior. Quem já fez vestibular aqui alguma vez? Aí você vai escolher. Aí você pensa num monte. Foi o meu caso. Eu pensei em fazer um. Mas na hora de fazer, entre fazer e passar, na minha primeira história era eu estudei, passei no vestibular, fiz isso, fui trabalhar, não é isso? Mas eu não contei que no meio desse negócio eu tentei 3, que você fazia em mais de uma faculdade, e fiquei reprovado em todos os 3. E o que eu passei era pago e minha mãe não podia pagar. Olha, não fui de novo. Foi para outro canto. Enfim, quando a gente tem sinceridade e deixa de querer ter uma linearidade para contar uma história resumida de começo, meio e fim, em que só a gente é o personagem principal, a estrela, sabe? A gente sinceramente vê que para os cantos tudinho, tinha um bocado de canto para a gente ir, mas a gente foi por onde Deus quis. Namorada, vixe, namorada, você sofrer paixões platônicas, você ser doido, desesperado por uma menina e não ter coragem de dizer. Aí a menina às vezes tinha até intenção em você, aí veio outro, ficou com ela, levou, você sofreu, ela nem sabia. Mas se fosse por você, danadão, você tinha ficado era com aquela, mas não foi. Hoje você diz assim, graças a Deus que não foi, eu conheci outra pessoa, não sei o que, não é assim? Mas não foi você, Renato. Mas não tem mais. Não foi. Quando a gente começa a fazer a pergunta em cima de pergunta, aí a gente começa a ver, poxa cara, baixa a bola, né? Seja, como diz o Matuto, seja humilde. Que história que tu está contando na tua cabeça? Na história que tu está contando, tu é Deus, cara. Tu não é. Sem nem falar que para chegar até essa história aí você teve que nascer, ter uma mãe. Outro dia agora teve um terremoto. A mãe morreu, grávida, e a criança está aí, quebrou nem um osso. Quer dizer, é muita soberba, que é loucura, é prisão a uma ideia de ego, eu achar que as coisas que eu faço, onde eu cheguei, é porque eu quero, porque eu fiz. Isso é loucura. Não, Renato, vamos para uma coisa mais fácil. Eu te conheci, foi falando aqui, ó. Renato, mas tu tá aí porque acho que tu fala bem. Tem gente que acha que não gosta, mas tem gente que gosta. Eu acho que você fala bem. Sim, mas para falar, quantas pessoas não nasceram mudo? Primeiro
Primeiro Deus teve que me fazer nascer falando. Renato, um dia você disse uma palavra que não foi você, mas aquilo ali tocou a minha vida, mudei minha vida com aquela palavra. Pois é, mas onde é que você mora? Você mora onde? Tapipoca, né? Te pergunto, se eu falasse inglês, tivesse nascido nos Estados Unidos, você acha que eu ouvi minha palavra alguma vez? Não foi eu. Por Renato estar aqui, Renato, mas poxa, 170 pessoas, sei lá, podia estar num canto com 5 mil, com 20 mil. Sim, eu tenho que estar onde Deus quer. Oh, rapaz, eu vi um cara que ele dizia, né? Ele dizia que quando ele era alcoólatra, ele tinha uma loucura, a mãe dele muito pobre, ele muito pobre, e aqui o pessoal conhece uma família muito rica, que eu não preciso dizer o sobrenome, mas o pessoal é dono de jornal, é dono de empresa de gás, é dono de fazenda, era dono de tudo. Aí ele, o nome da mulher, sem o sobrenome, é Yolanda, da mulher rica. E a mãe dele era Francisquinha, Chiquinha. E ele disse que toda vez que estava bêbado, a mãe dele era muito pobre, e essa outra ele imaginava que era muito rica. Aí toda vez que ele estava bêbado, quando a mãe dele ia brigar com ele dizia: a senhora está brigando comigo porque eu estou feliz que eu estou bebendo, achando graça. E a senhora está aí triste só porque a senhora é pobre. E é uma pena, porque que eu nasci filho da dona Chiquinha e não nasci filho da dona Yolanda? Porque o bêbado, que na verdade o problema é ego, o egoísmo, o egocentrismo, ele é cruel. Mas quem atira nos outros, uma hora a metralhadora vira e bate nele, é porque doía nele também. Vocês acham que ele realmente não queria não ter nascido filho da dona Yolanda? Claro que ele queria, mas não é como ele quer. Deixa de ficar bestando com isso. As coisas, Renato, não são como você quer. Entende, bota teu joelho no chão. Aceita que dói menos. O Hermógenes diz: entrego, confio, aceito e agradeço. Faz isso. Não é, Renato, mas isso é ilusão, isso é fuga da realidade. Pois me dá uma realidade, cara. Por que tu não foi o comerciante quando era de menor ainda, que tu queria? Porque Deus não quis, porque eu tentei. Por que tu não nasceu filho da outra? Porque eu nasci filho da minha mãe. Ah, por que meu pai tinha um problema A ou B? Porque era o meu pai, gente. Ele não é outro pai. Se ele for doente, se ele for drogadicto, se ele for o que ele for, mas ele é meu pai, pronto. E minha mãe é minha mãe, pronto. E igual o réu Leão, o começo da nossa história. Para o que é impossível de mudar, meu Deus, o que é que eu tenho que prestar atenção? O que é que o Senhor quer me ensinar? Para que eu possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. O que é que o Senhor quer me ensinar? Como Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Eu faço. Está bebendo? Está fazendo mal? Deixe. Ixi, mas deixar de beber, eu perder meus amigos, meus esquemas, não sei o quê. Faz ou não faz? Você que sabe. Não posso, pode ser amanhã. Está comendo, está passando peso, está dando doença, triglicerídeo alterado, fígado com gordura, não sei o quê. Mudar a bebida, a comida. Ixi, amanhã. Sabe? Tem que falar a coisa certa. Como é a história da mulher? Pastor, eu estou tendo um caso com o marido da minha melhor amiga. Como? O nome disso não é caso, meu irmão. O nome disso é adultério. Essa mulher, o nome dela não é sua amiga. Você não pode ser amiga dessa mulher, minha irmã. É isso, Renato. De novo a pergunta. Seja honesto,
seja sincero com você e com Deus. As melhores e maiores coisas que aconteceram na tua vida até aqui foram única e exclusivamente por causa da sua força, Renato. Dê o nome certo às coisas, para depois não chegar qualquer um na esquina dizendo assim: é porque você quer fugir da realidade, negócio de falar de Deus. Não existe. Foi você, é você, no final é sempre você. É por isso que quando a Ana estava falando, hoje eu pedi desculpa, porque eu não estava ouvindo. Porque dentro de mim foi como quando eu ia para a missa, uma coisa ficou dizendo assim: ó, Renato, fala com Deus. Lembra que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é entregar, confiar, aceitar e acreditar. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus, um poder superior a mim mesmo. Eu não me sinto Deus, porque eu tenho que repetir isso para mim, porque quando eu vacilo, eu só quero contar a história em que eu sou o herói, mas eu não sou. Eu nunca fui e eu nunca vou ser o herói da minha vida, porque o herói da minha vida é Deus, que me fez nascer de uma mãe que, graças a Deus, está viva, não teve um terremoto para ela morrer antes de eu nascer. Renato, você está falando isso por quê? Porque acontece. Que eu tenho um pai. Porque quantos? Só no final do ano passado, 4.000 crianças aqui no Ceará foram registradas sem ter pai. Mas Deus me deu um pai. Não é... Ah, mas por que a dona Chiquinha não é a dona Yolanda? Porque a minha mãe. Não é como eu quero, é como Deus quer. Aí a Ana fica rezando e eu dizendo: meu Deus, eu te amo mais do que a mim mesmo. Eu tenho que dizer isso todo dia, porque quando eu vacilo, eu me porto expondo o que tem dentro do meu coração de verdade. É eu me iludindo, dizendo que tudo só é porque eu quero, porque eu sou o dono do... Minha avó dizia assim: eu sou a dona do quero e posso. E eu tenho que dizer para mim todo dia: Renato, não tem nada não, mano. Paramahansa Yogananda, no Autobiografia de um Yogi, lá na Índia, ele dizia: rapaz, não vai botar teu Deus dos homens na comida, porque se Deus tirar o sopro da tua vida, acabou. Eu tive um amigo que já desencarnou, que ele tinha um câncer, que um dos nódulos era dentro do fígado. Ele botava um copinho daquele de café, só um pouquinho assim, um dedinho de água, metia na boca e vomitava. Meu filho, Deus mexeu uma vírgulazinha, bem pouquinho, você acabou. É por isso que o Salmo, em algumas Bíblias 90, outras 91, ele diz: aquele que habita sob a proteção do Altíssimo não temerá a seta que voa no meio-dia. É uma bala perdida, uma seta que voa no meio-dia. O cara tira uma flecha e ela vem e pega em você. Porque quem diz que Deus está acima de todas as coisas e que ama a Deus acima de todas as coisas, se vier a flecha, aquela bala perdida, ele diz: ela não era perdida, ela era minha. Pegou em mim, é minha. Ah, por que não era da dona Francisca? Por que não era da dona Yolanda? Porque era minha. Ela era minha. E eu entrego, confio, aceito e agradeço. É minha mesmo. Por que, Marcos, que hoje você é mais velho que eu, de idade, material? Ora, mais. Porque Deus quis. Dá para mudar? Dá para voltar? Ô, gente, e como é que a gente fica com essa conversa de que é eu, sou eu e tudo? Mas também isso não quer dizer que nós não tenhamos o quê? Imensa responsabilidade com as nossas escolhas. Temos.
Porque a cada uma que não foi como eu quis, tinha milhares de outras que poderiam ter acontecido. Como eu disse, inclusive eu podia estar matando e estar roubando, mas estou aqui. Podia. Eu bebi 25 anos. Eu vejo um cara drogadinho pedindo coisa, numa engorda dessa de bebida. Qual a diferença daquele cara para mim? Ele deu continuidade. Ora, mas continua. 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 Para tu ver. Continua, cara. Você começa uma vida de promiscuidade, aí você chega lá no hospital São José, cheio de gente de doenças, muitas sexualmente transmissíveis. Aí você olha para uma mulher daquela, ela diz, eu sou isso, eu sou aquilo, um homem daquele. Às vezes você diz o quê? Qual a diferença dele para você? Ele deu continuidade. Continue se tornando uma pessoa de relações sexuais altamente distorcidas. Vai doar sangue. Eles perguntam assim, como é a sua vida sexual? O senhor mantém relações com mais de um parceiro, não é assim? Por quê? Porque se você é uma pessoa que muito anda, diz que cachorro que muito anda pega rabuja, né? É perigoso. Passou agora no carnaval, a menina estava vendendo beijo a R$20. Aí saiu a matéria, né? Todo mundo chegava e beijava. A quantidade de doenças que você pode pegar com isso. Ela nem sabe que estava pegando. Acontece, dê continuidade. Ah, mas eu sempre fui puro e peguei HIV do meu marido que fazia isso. Alguém deu continuidade. Não vê assim, ele estava sentado no mar e veio um vento e era HIV. Não era. Então é assim, amar a Deus sobre todas as coisas, entender que o nosso papel é muito pequeno, mas esse pequeno não quer dizer que ele é menos importante. Eu só não posso dizer que na história tudo depende só de mim. É a religião. O que é religião? Ré é de novo. Religião é de ligar-se. Religar-se consigo e religar-se com Deus. É assim, ó, alinhadinho. Nós dois. É dizer para Deus, igual a gente diz assim, ei, meu Deus, estamos juntos. Jesus, vou dar aqui para Tapipoca, é? Jesus, pai, Tapipoca. Entra no meu carro, vai comigo. Estamos juntos. Quanta loucura não acontece no estrada. Mas Deus trouxe vocês para cá. Qualquer coisinha. Meu irmão uma vez vinha de Aracati para cá, o pneu da frente do carro estourou e o carro capotou, não sei quantas vezes. É tanta coisa para estar aqui, que Deus está fazendo. E o evangelho é o quê? Nada mais, nada menos do que não se deve servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é importante, mas Deus é mais. A outra, parábola do mal rico. Não misturo, não dou nada para esse pobre porque eu sou rico. Ele está aí porque ele... Não. Você tem um papel. Se ele, a história do réu lento, se ele se apresentou para você, você tem alguma coisa que você pode fazer. Nem que seja orar. Uma vez eu ia no mercantil, à tarde, e uma senhora e um cara forte do lado dela. O cara rebolou ela em cima das prateleiras, caiu ela com prateleira, com tudo. Eu pensei, olha meu Deus, vai dar uma confusão. E eu sei que às vezes a mulher que está sofrendo violência, às vezes ela fica contra quem for defender, porque é o marido. Às vezes acontece.
Então, um turbilhão de pensamentos veio à minha cabeça, eu fiquei mal, e a primeira coisa que eu digo, vou fazer uma coisa logo, vou rezar. Sou meu Deus, ajuda nessa situação para que, sabe, tenha jeito. Que eu pensei, se ela levanta para brigar com ele ou coisa do tipo, ia piorar. Rapidamente eu comecei a rezar, para não criar uma confusão maior. Não foi um minuto, chegou logo a segurança do mercantil. Ora, como eu estava pensando, ele não bateu mais nela, mas ela foi bem caladinha. Não, deixa meu marido, não sei o quê. E entrou dentro do carro. Ele entrou de um lado, ela entrou do outro e saiu. Mas eu acho que a oração serviu menos para ela não apanhar mais ali. Mas eu não fiz nada, fiz alguma coisa. Eu não posso fazer como às vezes eu quero fazer, é fazer que eu não estou vendo. Porque quando eu disser que eu não posso fazer nada, quem não pode fazer o menos uma oração, meu Deus? Aí você pensa, rapaz, oração vale nada. Meu Deus, é o começo da conversa. Se Deus não tivesse com vocês não tinham vindo da Itapoca para cá, não via nem. O cara foi essa semana agora aqui em Fortaleza, parece que ia para um culto, ia para a missa, e levou um tiro, e morreu. Não foi? Essa semana aqui. É Deus em todo lado da gente. Então a história da parábola do mal rico, com essa história da utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, é muito isso. Primeiro, aprender que esse mandamento, eu acho que ele é realmente o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Lembrar de amar a Deus mais do que a você mesmo. Assumir a sua responsabilidade. Quando chega alguém, como o caso lá do médico, num setor que o pessoal era incurável, que ele não podia fazer nada, eu me achei meio assim, né? Eu, uma mulher apanhando, levando um empurrão do marido, e eu com medo se eu não criava uma confusão maior. Eu rezei. Aí o médico rezou e os pacientes começaram a ficar bons. Deus curou um doido, Jesus, aliás, curou um doido. Não foi? Então para Deus nada é impossível. Ele está agindo onde a gente não vê. E é muito canto. Nas Assembleias de Deus o pessoal diz assim, ô glória, né? Grita logo assim. É legal, né? Glória a Deus. Eu me estranho meus gritos, mas né? É bonito. Ô glória, o cara chega e chora. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele, a vitória alcançada em minha vida. Sem Deus eu não sou nada, e com Deus eu sou imbatível. Mas todo dia eu tenho que ter essa honestidade absoluta, bem sincera, né? Não confunde alhos com bugalhos, casos com adultério. Preponderância na vida minha, sendo que é Deus que está na frente. Nem ir por aí. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não ser indiferente. Se você está numa posição boa, se puder ajudar o outro, ajude. Renato, mas ele é ruim. Aí, se você for ler, por exemplo, a Bíblia tem uma parte que diz assim: Deus diz, a vingança é minha. O seu papel é ser o melhor possível, dar a outra face. E para nós espíritas, essa coisa quando diz lá na Bíblia que a vingança é minha, é só dizer o quê? Que existe uma lei de ação e reação, causa e efeito. Ou seja, Deus está operando. Deus vai restaurar aquela pessoa, seja no amor, seja na dor. Mas você não fica alimentando o ódio de ninguém. Ajuda. Ama a Deus sobre todas as coisas. Entrega, confia, aceita e agradece. Ele vai resolver. Se tiver alguma vingança, não queira vingança.
fosse ler uma primeira leitura, a vingança é com Deus. Mas para nós aqui é lei de ação e reação, causa e efeito. Aquela pessoa vai passar por coisas para aprender. Se ela aprender sem passar, melhor. Mas infelizmente a pessoa às vezes só aprende como aquele forró, né? Vai doer, tem que doer. Né? O cara sabe, essa é a marca que os Espíritos dizem que tem nossa. Nós somos espíritos imperfeitos. O que é isso? A gente recebe toda a recomendação porque é bom e a gente faz errado. Paulo, nas cartas de Paulo, ele dizia isso: meu Deus, eu sei que é para isso, mas eu quero outra coisa. Eu fui a Assis, na Itália, e tem uma roseira lá, que diz que ainda é viva, cheia de espinho, que o padre que estava comigo, que é um historiador, mestre em arqueologia católica, ele disse que naquela roseira, que é até cercada de vidro, para ninguém encostar, viva, São Francisco, quando ele tinha sonhos, desejos sexuais, que ele fez o voto de celibato. Às vezes São Francisco corria e se agarrava nela, cheio de espinho. Fiquei olhando para a roseira. Então, essa ideia, dado o tempo, não dá para a gente aprofundar mais, mas é muito importante que a gente seja honesto consigo e com Deus, que a gente não fique inventando palavras mentirosas na cabeça da gente, que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo mais do que a nós mesmos, não queiramos vingança, mas saibamos que quem se ajuda, o céu ajuda, e quem não se ajuda, a matéria vai trazendo dor até a pessoa aprender. Importante não é que a pessoa sofra, importante é que a pessoa aprenda, como Madalena, aquela história, vai e não peque mais. Só que a gente sabe que quando ele diz que a vingança dele é por isso, que a pessoa vai acabar sentindo dor porque ela não aceita, ela não quer, ela prefere andar com o pezinho na lama, sabe? Conhece o defeito de caráter que tem, diz, mas só um pouquinho hoje faz mal não. Dê continuidade, aí você vai ver. Mas o fundo do poço ensina demais, porque tem 3 Cs, né? Clínica, cadê o cemitério? Dê continuidade, que numa porta dessa você bate, se não bater nas 3, que essas doenças do ego, antes de matar, desmoralizam, são progressivas, irreversíveis, de efeitos fatais, incuráveis, mas antes de matar, desmoralizam. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão não se turbe o teu coração, pode ser que a dor insista assim, tu escute e pode reagir. Abençoa o teu sofrer, abençoa o teu sofrer, renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar Deus. Se for
Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar besteira. Se for tempo